Então, aula de número 55 e 56 é cone circular reto, faz parte de conhecimentos algébricos e geométricos. Aqui. Isso. Então, algumas definições gerais que nós vimos, tá? Cone circular reto, definição dos elementos do cone circular reto, o que é geratriz, o que é raio da base, o que é um eixo, o que é uma altura. Então, nós falamos sobre tudo isso daqui. E depois, por último, nós falamos também sobre a área da superfície, que é exatamente a junção dessa área da base com essa área lateral, tá? É a junção das duas. Aí faltou aqui a última coisa, é nosso ângulo central da superfície. Tá? O ângulo é calculado por 2π θ, 2π é raio, sobre G, que é a nossa geratriz. Tá? Então, a circunferência dividido pelo tamanho da geratriz é esse ângulo aqui. De novo, ó. A circunferência dividido pelo raio, digamos que esse aqui é um raio, a geratriz aqui é algo, se você fosse fechar aqui tudo, né, seria o nosso raio, né? Se fosse fechar a nossa circunferência aqui, ó, ela seria exatamente o valor desse raio aqui. Então, se você dividir essa circunferência aqui, tá, por esse G aqui, ó, você encontra esse ângulo θ aqui, tá bom? Vamos à nossa primeira questão aqui, questão em classe. Temos 4 questões ao todo. A primeira questão aqui diz o seguinte: um cone reto com altura 8. Deixa eu só limpar aqui. Deixa eu fazer. Faz algumas perguntas aqui. Um cone circular reto de altura 8, cujo raio da base mede 6 centímetros. Calcule, letra A. Qual é a geratriz? Me ajudem aqui. Como que a gente acha a geratriz desse cone aqui? Ela ao quadrado igual a o raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Fechou. Então, G ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais H ao quadrado. Que H é a nossa altura aqui. Então, eu não sei quanto que é G ao quadrado, mas eu sei quanto que é o raio, que é 6, que ele colocou aqui, ó. E eu sei quanto que é H também, que é 8. Ó. 8 ao quadrado. Então, eu tenho que G ao quadrado é igual a 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado é 64. 36 com 64 dá 100. Então, geratriz é igual a raiz de 100. Resultado, geratriz é 10. 10 centímetros. Tá? Eu já posso colocar aqui na frente. 10. A altura aqui é 8. Que é essa altura aqui externa. Tá? A área de uma secção meridiana. Então, a área da secção meridiana. Então, imagina aqui, essa aqui foi a nossa letra A, nossa letra B. Deixa eu trocar de pincel aqui para ficar diferente. Lembrando aqui que a secção meridiana é tipo como se você passasse uma folha daqui para lá, um plano, né? Tá? Então, passando pelo centro, vai ficar exatamente um triângulo aqui, ó. Vai ficar assim. Aqui embaixo é 2 vezes o raio, ou seja, é 6 mais 6. E você tem uma altura que você acabou de encontrar ali, que é 8. Então, a área desse triângulo aqui será a área do triângulo é base vezes altura dividido para 2. Então, a área desse nosso triângulo, a base é 12, vezes a altura, que é 8, sobre 2. Então, a área do nosso triângulo, ou também chamada de área meridiana, tá? É igual a 48.
Tá? Vai dar 4 vezes 12 vezes 48 centímetros quadrados. Professor, meridiano é quando corta, tipo, do vértice até a base, né? Isto é um corte aqui transversal. Tá bom. Exatamente aqui, do vértice até a base. Tá? No cilindro é a mesma coisa também. O cilindro é a mesma ideia também. Tá? Meridiano é o que corta exatamente passando bem no centro da circunferência embaixo. Lembra de geografia, meridiano de Greenwich? Greenwich, que fala Greenwich, sei lá como é que fala aquele nome, tem nomes que eu preciso disso. Mas lá você pode ver que o meridiano, ele vai cortar, é uma linha imaginária, né? Uma linha imaginária, secção transversal no meio do globo terrestre. Tá? É para você fazer o link. Então é como se fosse uma laranja, você parte ela, você tem duas partes. Tá bom? Se for fora do meridiano, não é chamado de meridiano na esfera. É chamado de calota. Opa, como assim, professor? Ó, se for fora do meridiano, não é mais uma secção meridiana. É uma calota. Então, por isso você tem as calotas polares. E são só aquelas partezinhas externas aí, só uma pontinha. Ok? São dois nomes que vocês conhecem muito bem e a gente acaba não ligando com a parte matemática. E essas palavras vêm da matemática, tá? Não são palavras da geografia ou outras matérias, elas vêm exatamente da matemática. Quanta coisa que sem sentido o professor sabe, né? Que você foi informado agora também. Vamos lá. Letra C. Letra B, letra C agora. A medida em raios do ângulo do setor circular da planificação lateral. Então, a medida do raio é em radianos. Tá? Então, se é em radianos, ele quer saber esse setor circular aqui. Então, imagina que esse setor circular vai ficar assim, certo? A gente tem um pontinho aqui. Isto. E ele quer saber esse ângulo aqui, ó. Quanto que é esse ângulo θ aqui? A gente já aprendemos, aqui é 2π raio, certo? Que é como se fosse 2π raio, beleza? E aqui é o nossa geratriz, né? Então a gente aprendeu que θ é igual a 2π raio sobre a nossa geratriz. Então, θ será 2 que multiplica π, que multiplica o raio. Nesse caso aqui, o raio é exatamente 6, então 2 vezes 6, dividido pela geratriz que a gente acabou de encontrar, que é 10. Simplificando aqui vai ficar 5, então fica 6 sobre 5. Então, nosso raio é π. Opa, desculpa. Nosso θ é 6π sobre 5 radianos, tá? Você coloca a palavra rad na frente, significa que é uma medida angular. Letra A, B, letra C. Vou só para o professor separar aqui. Vou só separar aqui. Foi a nossa letra C. Agora vamos para a nossa letra D. Na nossa letra D, ele pede a área lateral. A área lateral a gente já aprendeu como que faz. É π vezes o raio vezes a nossa geratriz. Então, a área lateral vai ser π. A área lateral é π vezes o raio vezes a nossa geratriz. A área lateral é π vezes 6 vezes a geratriz, que é 10. 6 vezes 10 dá 60. Então, a área lateral é 60π.
60 pi centímetros quadrados. Ok? Letra E. Na nossa letra E, a gente tem a área total. O que é a área total? É a área da base mais a área lateral. Então, para a gente achar a área total, a área da base mais a área lateral. A área da base é uma circunferência, então é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área total é π vezes o raio ao quadrado mais a área lateral, que é π vezes o raio vezes a diretriz. Raio ao quadrado é 6, então dá 36. Dá 36 π aqui. E você já tinha 60 π aqui, ó. Então, você vai ter que a área total sua é 60 π com 36 π, que dá 96. Então, a área total é igual a π vezes 6 ao quadrado, mais π vezes 6 vezes 10, que dá 60, dá 36. Então, eu vou terminar aqui. A área total é igual a 96 π centímetros quadrados. Letra E. Ah, tem letra F ainda. Volume. O volume é bem simplesinho. O volume é o mais fácil de todos. Volume, letra F. O volume é dado por um terço da área da base vezes essa altura. O nosso volume ele vai ser, então, um terço. A área da base é exatamente π vezes raio ao quadrado, que deu o nosso 36 π. Isso é 36 π. E a altura a gente tinha encontrado... Não, ele já tinha dado, né, que era 8. 8. Então, nesse caso aqui, vai ter 36 vezes 8 dividido para 3. 36 dividido para 3 dá 12. E 12 vezes 8 dá 96. Então, o volume é igual a 96 π centímetros quadrados. Ok? Cúbicos. Bom, eu tenho que prestar atenção. Cúbicos. Obrigado. O volume é dado em centímetros cúbicos. Terceira dimensão. Vamos no nosso número 2. Esperar vocês terminarem de anotar aí. O nosso número 2 fica assim. Vou pedir aqui para alguém, por obséquio, por favor, leia o número 2 para a gente. Eu leio. No Brasil, um prato que faz grande sucesso em restaurantes de culinária japonesa é o temaki. Ele tem formato que lembra um cone e que pode levar à sua confecção diversos ingredientes. Inspirado com essa ideia, o dono de uma doceria decidiu criar uma sobremesa, o Sweet Temaki, que consiste em uma casquinha cônica recheada, como mostra a figura. Para as pessoas que preferem não consumir sobremesa no local, ele encomendou embalagens especiais para esse prato. Esses recipientes são cones circulares retos montados a partir de um semicírculo de raio de 10 centímetros. Admitindo que o volume da sobremesa é 60% do volume da capacidade do recipiente e que a massa total, em gramas,
é aproximadamente 90% do volume correspondente à sobremesa, faça uma estimativa da massa total, em gramas, de um sweet temaki. Ok. Ele quer que a gente calcule a massa total desse sweet temaki. Para a gente achar essa massa total, a gente vai ter que achar o valor do volume dele, tá certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui um pouquinho por cima. Isso. Primeira coisa, então, para a gente encontrar o volume, a gente precisa fazer um terço da área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura h, certo? Vezes a altura h. Nesse caso, ainda a gente não tem o raio, né? O Mas raio é 10. o raio é quanto? Não. 10. Não. 10 o raio? Na minha apostila tá 10. Inspirado. Na sua tá 20, aqui tá 10. Estranho. O raio tá. Aqui tá 20, né? E a sua apostila tá marcando 10? 10 centímetros. 10 centímetros. Então vamos pela apostila de vocês. Tá? Vamos trocar aqui. Aqui é 10 centímetros. Então tá. Se o raio aqui ele é 10 centímetros, então a gente vai fazer o seguinte. O que ele coloca como sendo 10 centímetros? Observe que o temaki ali dele ali, é uma figura assim, ó, quando ele é aberto, tá? Quando ele é aberto. Então aquela casquinha ali é algo mais ou menos assim. Tá? Aqui você tem algo que é 2π vezes o raio, tá? Isso aqui. Aqui você tem a geratriz, que é o que ele coloca que é 10, ou seja, que é a distância daqui até aqui em cima. Ele coloca exatamente que isso aqui é 10. Então, como a superfície é um semicírculo, o ângulo central tem que medir π radianos, tá? Então a gente vai achar aqui esse π radianos desse ângulo central aqui, ó. Π radianos, π rad. Então, para a gente encontrar o raio, nós vamos calcular o raio dele, tá? Através dessa distância aqui, ó. Esse recipiente do cone redondos a partir de um semicírculo de raio 10 centímetros. Então, o semicírculo de raio 10, ele quer dizer exatamente essa geratriz nossa aqui, nós chamamos ela de geratriz, o raio do semicírculo. Tá? E essa geratriz nós podemos calcular o seguinte, ó. Como eu tenho aqui a medida de π radianos é igual a 2π raio sobre a geratriz. A geratriz nesse caso aí é 10, então eu tenho 10 aqui, então eu tenho π radianos, vou colocar só π, tá? Π igual a 2π raio sobre 10. Aqui embaixo eu tenho 1, faço uma multiplicação cruzada aqui. 10 vezes π vai dar 10π. 2π vai passar dividindo, então eu vou ter aqui na frente que o R é igual a 10π sobre 2. 10π sobre 2π. Então, nosso raio vai ser 5. Pronto. Então, achei o valor do raio, já está aqui. Agora eu preciso achar essa altura, tá? Essa altura dele ali. Lembrando que a altura dele é uma secção transversal, tá? A altura dele é uma secção transversal aqui dentro. Se a altura é a nossa, faz parte aqui da secção transversal que vai estar lá em cima, ou seja, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui um triângulo aqui.
Aqui. Então, aqui nessa conta que eu calculei o raio, tá? Nessa conta que a gente calculou o raio, aqui a gente está calculando agora a altura. Lembrando que no cone, a gente vai ter que aqui a geratriz, aqui vai ser raio mais raio, ou seja, vai ser um raio, vai ser outro raio. E para calcular a altura, a gente vai ter que calcular esse centro aqui, ó. Isso, essa partezinha que está subindo aqui, que a gente pode chamar de H. Então, geratriz ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Como a altura a gente não tem, a geratriz a gente tem que é 10, então vamos colocar lá, ó, 10 ao quadrado é igual ao raio, que é 5 ao quadrado, mais h ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100, aqui 5 ao quadrado é 25, vai sobrar 75. Então, h é igual a raiz de 75. Raiz quadrada de 75. Raiz quadrada de 75 é 25 vezes 3. Então, eu posso colocar aqui que h é igual a 5 raiz de 3. Pronto. Então, achei já o valor de h. Fala que pode falar. usar a raiz de 3 como 1,73. Opa, fechou. Fechou, nós vamos substituir já. Tá? Nós já vamos substituir esse valor também. O que mais que a gente tem aqui? Beleza. Agora a gente vai calcular esse volume aí. Para a gente calcular o volume, a gente vai calcular π vezes raio ao quadrado, tá certo? Vezes a nossa altura, que é 5 raiz de 3. Então, vamos calcular o nosso volume aqui. Volume é igual a 1/3 de π vezes esse raio, que é 5, né? A gente encontrou ele aqui, ó. O raio a gente encontrou aqui exatamente 5. O pi, ele falou que pode usar 3. Pode usar 3? Já vamos substituir também por 3. Beleza, já vamos substituir também por 3. Vezes 5 raiz de 3. Já vamos substituir todo mundo aqui já. O volume é igual a 1/3 de 3 que multiplica 5, que multiplica 5, que multiplica 1,73. Dá quanto isso daqui? Ó, volume O 5 não é tinha igual. que estar ao quadrado? Ou não? Sim. Sim, esse 5 aqui é ao quadrado. Eu não coloquei ele ao quadrado. Aqui. Perfeito. Tem que estar ao quadrado, sim. Aqui eu tenho esse 3, com esse 3 a gente já cancela. Aí fica 5 ao quadrado, que é 25. 25 vezes 5 dá 125. E 125 vezes 1,73 dá aproximadamente 216,25. 216,25, isso mesmo. Centímetros cúbicos. Mas até agora o que a gente encontrou foi o volume dele. Mas exatamente, a massa é exatamente pelo volume, que é o que ele está pedindo aqui. Como a gente tem aqui, que ele coloca aqui, ó. Sabendo que a sobremesa, 60% do volume é a capacidade do recipiente. E que a massa é aproximadamente 90% do volume correspondente da sobremesa. Tá? Então, o que é nosso 60%? Vamos colocar aqui, ó. 60% de 90% de 216,25 centímetros cúbicos. Tá? Basta a gente multiplicar isso aqui. Ou seja, 0,6 vezes 0,9 vezes 216,25
25. Isso aqui vai dar aproximadamente 116,18 ou 0,8 deu no seu aí? 0,8, né? É, 0,8. Porque todo o cálculo eu tenho que dividir, porque na minha apostila tá 20 aqui, não 10. 0,8, né? 0,8 gramas. Isso, tá certo. Gramas. Isso. Tá? Ok. Questão bem legal de fazer. Unicamp. Murilo, acorda, Murilo. Bom dia. Cadê o Murilo? Nem fala. Lê a 3 para nós, Murilo. Lê nada, né? Maria Eduarda. Lê a 3 para o professor, por favor. Se possível. Eu ou a Alves? Pode ser você. Tá, ok. Tá, vamos lá. Unicamp. Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou sobre uma superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escorreu, formando um cone cuja base tinha raio igual ao dobro do raio da base do cilindro. Ok. Então, ele que fez isso e ficou o dobro da base. O que quer dizer isso aqui para gente? O volume permanece o mesmo nas duas figuras, certo? O volume das duas figuras permanece o mesmo. E o que a gente tem aqui de informações também? A altura, né? Modificou. E o que ele pergunta aqui é a altura do cone formado pela areia é igual a quanto? Em relação a outra altura, ou seja, a altura do cilindro. A gente vai só calcular essas duas ideias. Tá? Deixa eu só subir aqui. Isso. Então vamos lá, informações que a gente já sabe aqui. Nós temos que aqui nós temos uma altura H. Tá? Deixa eu colocar um Hzão aqui. Aqui nós temos uma alturinha menor. Vou colocar Hzinho aqui. Aqui nós temos o raio. Oi? Pode falar. Se o raio dobrou, quer dizer que a altura dividiu na metade? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Não, a gente vai ter que fazer a conta para isso. Ó, e aqui o raio é R, tá? Se a largura aqui é 2R, o raio aqui é R. Se a largura aqui é R, o raio é metade. Todos eles estão no centro, tá? Não preciso modificar isso aqui. Então, vamos fazer alguns cálculos aqui. Primeiro, lembra que o volume é o mesmo. Ó. O volume 1 é igual ao volume 2. O volume permanece o mesmo. A única coisa foi que escorreu aqui e virou um cone. Então, se o volume do primeiro é igual ao volume do segundo, então vamos fazer isso. Como que eu calculo o volume dessa figura aqui do cilindro? A área da base vezes a altura? Isso, muito bem. A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Nesse caso, a altura do primeiro é Hzão. E o volume da figura 2, por ser um cone, é 1/3 dessa área da base. Dessa área da base vezes Hzinho. Lembrando que a área da base aqui é um círculo, né? Então, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Tá? Esse aqui que a gente vai utilizar. Então, aqui ficou o seguinte, ó. A área da base, π vezes o raio ao quadrado, no caso o raio é r sobre 2 ao quadrado,
vezes Hzão. Isso tem que ser igual a 1/3 da área da base, nesse caso é R, então vai ficar R ao quadrado, vezes Hzinho. E agora, bem simples, vamos cancelar vamos cancelar tudo aquilo que é igual de um lado do outro. Então, ficou π vezes raio ao quadrado, vezes Hzão. E aqui ficou π vezes raio ao quadrado, vezes Hzinho. Então, tem π aqui, a gente já pode cancelar. Ok? Beleza, até aqui. E aqui vai ter o quê? Vai ter R ao quadrado, 2 vai dar 4. Então, vai ser R ao quadrado sobre 4Hzão. Isso é igual a 1/3, ó, 1/3 de R ao quadrado, Hzinho. R ao quadrado, vou colocar aqui, R ao quadrado, vezes Hzinho. Lembrando que a relação entre os raios aqui são iguais, tá? Relação de R para R aqui. Deixa eu só apagar aqui que eu usei R minúsculo, mas não, é R maiúsculo. A relação dos R's são iguais. Então, se aqui o raio tem raio aqui também, então já posso cancelar esses dois também, esses dois carinhas ali também. Vou pegar o vermelho aqui, eu posso cancelar esse, eu posso cancelar esse também. Então, eu fiquei com H sobre 4. H sobre 4 é igual a 1/3 de Hzinho. Como ele quer a relação entre a altura menor e a altura maior, então eu vou isolar esse Hzinho. Hzinho é igual, multiplicação cruzada aqui, ó, 3 vezes H, 3H, 3Hzão sobre 4. Tá? Então, a altura do Hzinho é 3/4 da altura do Hzão. Tá, beleza? Então, esse daqui vai ser 3/4 de Hzão. Então, aí, ó, deu 75%. Nicole, deu 75%, viu? Não deu realmente a metade. Não, é só uma pergunta mesmo. Não, mas é interessante a gente pensar isso. Perfeito. Vamos lá. Questão número 4. Vamos ver aqui. Pedrão, lê a questão 4 para a gente, se possível. Leio. Pera aí, rapidão. Deixa eu só fechar uma janela aqui. Uhum. Última pergunta nossa, tá? Última questão. Um brinquedo foi fabricado de acordo com a seguinte instrução. Seu formato deve ser o de um sólido obtido por uma rotação completa em torno da hipotenusa de um triângulo retângulo, com catetos medindo 12 centímetros e 16 centímetros. Qual o volume de material usado na fabricação desse brinquedo? Muito bem. Ele quer saber o volume desse material. É um peão, né? Uma espécie de peão. Então, se ele disse que o cateto, ó, o cateto, ele está bem aqui. Deixa eu... Não, essa cor aqui não aparece, essa também não vai aparecer. Vamos ver essa aqui. Mais ou menos. Isso. Esse aqui é o nosso primeiro cateto. Cateto, hipotenusa. E aqui também tem a mesma ideia. Ok? Então, observe exatamente essa figura aqui. Algumas coisas que ele coloca. Ele coloca aqui, então, esse tamanho menor vai ser 12 centímetros. Esse tamanho maior aqui vai ter que ser 16 centímetros.
Outra coisa que ele coloca para a gente é as relações entre as alturas. Como ele quer saber o volume, então o volume tem que calcular o volume desses dois cones formados aqui. Então, o volume do primeiro vai depender da altura do primeiro, e o volume do segundo vai depender dessa altura desse segundo aqui. Certo? Que é o que eu tenho que encontrar. Tá certo? Aí ele diz aqui pra gente que dá pra gente encontrar essa altura aqui. Pra gente encontrar essa altura, ele deu dois catetos pra gente aqui. Se é um triângulo retângulo, ou seja, se aqui ele é reto, o ângulo aqui ele é reto, ó. Presta atenção aqui o que ele está falando aqui. Ó. Se aqui o ângulo é reto, deixa eu tentar fazer ele melhorzinho aqui para você. Então ele fez algo assim, ó. Tá bom? Aqui é um ângulo reto. Aqui ele é 12. E aqui ele é 16. A gente tem que achar esse pedaço aqui, ó. Que é exatamente a altura, ó. A altura dos dois, ó. A altura H aqui, ó. Tá? A altura total. Oi, pode falar. Ah, tá. Entendeu? Tá. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Tá? Entendeu? Aí ele tem essa parte e outra parte aqui, porque esses aqui são os catetos desse triângulo retângulo grandão aqui. É que eu achei que Então, era dois pequenininhos, mas é um grande. Ah, tá. É um grandão. Ó, aqui é como se você tivesse H1 e H2. Aqui eu vou colocar Hzão e Hzinho, fica mais fácil então para identificar. Ó. Hzão e Hzinho. E aqui é a junção dos dois. Aqui é a junção de Hzão mais Hzinho. Ó, Hzão mais Hzinho. É que eu tinha É o que a colocado gente vai 12, calcular. eu tô confusa. Eu achei, ué, hipotenusa vai de 12. Agora eu vi que é o cateto do grande. Isto. É o cateto grande aqui. Tá? É a lateral do... esse cateto aqui. Ó. Tá bom? De qualquer forma, em relação ao raio aqui, ó, ele é hipotenusa em relação ao raio, tá? Eu não quero confundir você não, Nicolas. Estou só explorando a figura, ó. Tá vendo que aqui tem um raio? Né? Então, o 12 é hipotenusa em relação ao raio, mas o 12 é o cateto em relação a essa hipotenusa grandona aqui, que é a altura mais a altura aqui. Tudo bem? Uhum. Tá, vamos lá. Como a gente já tem então isso aqui, vamos calcular esse x ali, ó. X, que é o tamanho de H, Hzão mais Hzinho é igual a x. Tá? Então, x é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. X é igual a 12 ao quadrado dá quanto? 144, né? Isso. E 16 ao quadrado? 256. Isso. Certo isso? Então, x ao quadrado é igual a 400. X é a raiz de 400, x é 20. Tá. Então, achamos o valor de x, que é essa altura total aqui, que é 20. Vamos encontrar agora o volume dessa figura. Tá? A gente tem que somar os dois cones aqui. Então, o volume total, igual aqui, ó. O volume total é a junção de 1/3 da área da base vezes a altura Hzinho mais 1/3 da área da base vezes a altura que é Hzão. Tá? Então, observe aqui que a gente tem exatamente a mesma coisa aqui. A única coisa que modifica é esse Hzão com Hzinho aqui. Ó. Então, o volume é igual. O que mais que ele coloca aqui de informação para a gente? 1/3 da área da base vezes Hzão mais Hzinho. E Hzão mais Hzinho é x, a gente já encontrou aqui o valor de x.
tá? Deixa ele parado aqui. Tá faltando a gente encontrar esse raio aqui também, que a gente não encontrou, ó. Como que faz para encontrar esse raio aqui? Como aqui, ó, é 20, aqui tudo é 20, tá? Aqui tudo é 20, aqui é o raio. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar de uma outra forma para você aqui, para não confundir. Vamos ver. Quem lembra das relações métricas? Olá. Eu Oi? tenho que achar a altura disso aqui, ó. Tem que achar esse raio aqui. Tem que achar esse R aqui. X vezes R é o quê? X vezes R é o quê? Sei lá. Muito bem. É igual a 12 vezes 16. Relações métricas no triângulo Ah, retângulo. tá. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C e aqui tenho H. A vezes H é igual a B vezes C. Tudo bem? Aham. Beleza? Esse aqui, Agora eu relações lembrei. métricas. Lá do nono ano, lá do nono ano lá. Acho que esse ano a gente até comentou isso aqui na escola também, lá no começo, quando a gente estava fora da pandemia. Vamos lá. Vou voltar aqui então. Então, esse X aqui, que é a nossa lateral aqui, nossa base aqui, que é H mais Hzão mais Hzinho vezes R, é igual a 12 sobre Z. Eu quero encontrar esse raio aqui. Acho que a forma mais simples de fazer vai ser dessa forma aqui mesmo. Então, ó, eu tenho o X vale 20, então fica 20 vezes R é igual a 12 vezes 16. 12 vezes 16 é quanto? 32. 32. 320? 12 vezes 16? 192? 192. 192. Então, R é igual a 192 dividido para 20, 98. 96. 9,6, isso? 9,6, isso mesmo. Então, o nosso raio ficou 9,6. Bom? E agora vamos fazer o que está nos esperando ali embaixo, que é o volume. E finalizar. Ó, então, nós achamos aqui esse nosso raio, que é 9,6. Eu coloquei lá de cá porque não tinha mais espaço lá. Tá? Então, o raio é 9,6. Nós vamos achar a nossa área da base. A área da base é um círculo. Se é um círculo, é π vezes raio ao quadrado. Então, o volume será 1/3 de π vezes 9,6 ao quadrado, vezes Hzão mais Hzinho, que é o X nosso, ó, que dá 20, vezes 20. 9,6 ao quadrado, faz a conta para mim, quanto que é 9,6 ao quadrado vezes 20 dividido Dá para 90. 3? Ah, tá. Mas Pode falar, 9,6 ao quadrado dá 92,16. Tá, então vai dar 92,16 vezes 20 dividido para 3. Dividido para 3, peraí. 614,4. Isso, beleza. 614,4 pi centímetros cúbicos, porque é volume. Bom? Essa questão 4 foi um pouquinho mais legal de fazer.